Bom dia. Opa, obrigado. Já agradeceu, mas eu agradeço de novo, né? Obrigado pelo tempo que vocês estão dedicando. Obrigado pela oportunidade ao Edu, ao Renato, ao Henrique, todo o time aí da PS3. Eu vou contar um pouco de história, né? Falei, já que eu vou fazer a primeira palestra aí do evento, deixa eu contar um pouquinho de como se insere a tecnologia, né? Como a gente vem vivenciando, né? Ao longo dos anos, né, eu tive a oportunidade de vivenciar uma realidade que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, que me permitiu escrever muitos livros, né, escrevi mais de 10 livros, trabalhei em muitas empresas distintas, né, fiz especializações, tive a oportunidade de conhecer um monte de países e operações fora do Brasil, dentro do Brasil, já trabalhei mais em 300 empresas. Né, e essa história foi sendo construída dentro de uma realidade que meu pai iniciou em 1979, junto com o Reinaldo Moura. Meu pai já é falecido, o Reinaldo Moura ainda é vivo e continua atuante, né? Do IMAN. Né? O que é o IMAN? Né? O IMAN ele nasceu como Instituto de Movimentação e Armazenagem de Materiais. E por quê? Né? Meu pai veio da Willys, né? O Willys até 66 fabricava aquele Aero Willys, né? Willys Overland do Brasil. Depois ele passou para GM, para General Motors. Agora foi. Aí, pronto. Agora estou dominando aqui. Aí ele passou para General Motors. Na General Motors, ele gostava muito de desenvolver projetos, etc. E ele ficou incumbido de fazer o centro de distribuição de peças da GM lá em São José dos Campos. O projeto. E ali ele começou a estudar, já que ele ia fazer do zero, né, ele começou a estudar, falou, puxa, eu tenho chance de desenhar, e ele fez o estudo de movimentos, de tempos, o CD quadrado, os acessos, as entradas, né, a otimização daquela operação, isso na década de 70. Né, em 74, né, a gente se mudou lá para São José dos Campos, na planta da GM, e meu pai fez aquilo lá. Só que ele percebia que dentro do mundo nós não chamávamos de supply, imagina, né? Não existia esse conceito na época, mas dentro do mundo ali da movimentação, do material handling, que se chamava dentro da General Motors, que a gente chama hoje de intralogística, essa logística interna, ele percebia que muita gente que atuava nessas operações logísticas não estavam muito bem preparadas, sabe? E aí ele falou, por que o pessoal da produção recebe mais treinamento? Né? Daí surgiu uma oportunidade de um curso onde o Reinaldo Moura, que já tinha 27 anos, e ele já tinha escrito um livro. Aliás, Henrique, pega esse envelope aí, abre, eu vou depois no final sortear para vocês aí 4 livros, que pode abrir, é a Bíblia do Imã, né? Deve ter umas 600 páginas, 500 páginas, que chama-se Sistemas e Técnicas de Movimentação e Armazenagem de Materiais, que deu origem ao IMAN. O Reinaldo escreveu esse livro na época, se encontrou com o Banzato num curso de criatividade, um evento parecido como esse, e falaram, vamos montar um instituto para tratar movimentação e armazenagem de materiais, ou seja, para tratar do que a gente chamava na época de intralogística. E aí a gente foi vivenciando isso ao longo do tempo. Né? Só que logo na largada, né, o Reinaldo e o Banzato falaram, puxa, onde estão as melhores práticas? Né? Onde que a gente vai identificar essas melhores práticas para estar trazendo para o mercado? Aí eles juntaram dinheiro, como toda empresa que está começando, né? Juntaram dinheiro lá, igual o pessoal que vai lá para a final do Mundial de Tóquio, né? Junta dinheiro, né? E foram lá para o Japão. Né? Porque o Japão, naquela época, no início dos anos 80, estava mostrando já um desempenho melhor em relação a outras empresas. Né? E a gente começou a levar, a partir de 84, grupos daqui do Brasil para o Japão. Então a gente vivenciava um cenário de movimentação, de melhoria de materiais, e um cenário onde a gente queria entender o que o japonês estava fazendo diferente. Muito bem. Esses 2 cenários, mais algo que na época eu era bem mais jovem, né? Em 82, um professor chegou para mim e falou, ô Banzato, se você não souber informática, você está fora do mercado. Puxa, informática, aquela época estava começando, né? Tinha uns negócios que chamava
CP500, CP700, tem gente que vai conhecer essas coisas. Ah, o Marcos deu risada, tá vendo? Você lembra disso, Marcos? Ou seja, naquela época a gente começava a tentar desenvolver essas soluções e eu acabei fazendo um negócio chamado COBOL. Né? Putz, é chato pra caramba, hein? É legal? Você gosta? Eu não gostei, não. Mas depois... mas foi muito bom na época, porque a programação me ajudou a entender muita coisa, né, daquela época para cá. Né? E, em paralelo, o japonês começava a fazer muito controle de fluxo de materiais. Na época, a gente se deparava com cartões, né? Nada de tecnologia e muito cartão. Né? E aquilo, eu não imaginava que ia acontecer. Né? Eu continuei estudando a parte de programação, tecnologia, fiz engenharia, fui trabalhar na TRW, né? E o IMAN continuou avançando. E muitas empresas no mercado começaram a ter uma espécie de pânico. Ah, não quero esse negócio de software, não, porque esse negócio não funciona. Né? E é estranho, né? Porque fala, pô, isso é tão lógico. Você faz uma programação, né, nos anos 82, aqui no início dos anos 82, nos Estados Unidos, a Apex estava lançando o algoritmo do MRP, né, que é muito lógico. Né? Você fala, puxa, aquela sequência que você precisa fazer para identificar o que você precisa comprar, quando você precisa comprar, quando você vai receber. Puxa, que coisa óbvia, né? É só fazer continha e eu faço um bom planejamento. Né? Então, o MRP é uma ferramenta de planejamento, um algoritmo de planejamento que fazia todo sentido. É muito bom. E por que as empresas não gostavam, né? Se aquilo era tão lógico? Né? Por que algumas empresas falavam assim, na época teve até uma espécie de guerrinha, né? MRP ou Kanban? Por quê? Porque o Kanban é um sisteminha de cartão que era assim, consumia material, a gente pegava o cartãozinho que estava no material e colocava num quadro. Ou seja, se o cartão estava no quadro, é sinal que o material tinha sido consumido. Se tem muito cartão no quadro e atingir um nível vermelho lá no quadro, nossa, estamos quase sem material. Puxa, e as pessoas compreendiam bem aquela lógica do cartão, né? De colocar cartão. Então, muita empresa começou a aplicar isso, e aplica até hoje, não tem problema aplicar a técnica. Né? Só que o cartão, quando a gente via aquilo, e eu quando via, né, falava, nossa, mas ele é tão limitado das possibilidades que a gente tem com a tecnologia, por que só cartão? Né? Porque aí eu comecei a perceber que, além dos problemas que as empresas tinham, essa insegurança em relação ao software, à tecnologia, não conhecia o que a tecnologia fazia, existia um outro problema, né? Que é o que a gente coloca dentro da tecnologia. Né? Ou seja, muito lixo entrando, né? E aí, obviamente, nós estamos falando numa realidade hoje, né, Marco? E vocês, né? Que não existe mais falha de acuracidade de saldo nem de localização de estoques, certo? Todos batem 100%, é isso? Isso mesmo. Isso daí é muito ruim para qualquer tipo de software, não é? Ok, no passado era pior, né? Bem pior. Né? E essa falta de qualidade de informação, muita gente interpretava que é o software que não funciona. Né? Então, você falava, bom, óbvio, né? Se você não tem informação de qualidade, não vai ter produto de qualidade saindo da solução. Né? Então a gente começou a vivenciar isso, né, ao longo dos anos, passamos pela logística integrada, passamos pela fase do SCM, né, e fomos vivenciando uma série de realidades. Né? Hoje a gente fala de inteligência artificial integrada com a humana, porque é assim que a gente entende que vai funcionar. Né? Então, a inteligência artificial por si só não faz nada. Né? Quando você conecta com a capacidade da gente identificar formas de se desenvolver, de trabalhar com ela, aí fica interessante. Né? E aí, com o passar do tempo, eu comecei, né, isso já lá nos anos 90, né, eu fiz um dos livros que a gente fez, era um livro de o que a gente via de diferente no mundo inteiro, a gente trazia para o Brasil, divulgava, algumas coisas eram aplicáveis, outras coisas não, né? Mas a gente divulgava de forma impressa. E, curiosamente, eu nem imaginava, mas eu comecei a fazer isso no LinkedIn nos anos 80, por isso vocês falaram nos anos 80, nos anos 2008,
Mas assim, na intenção de montar um banco de profissionais ali, porque eu sabia que aquilo lá era um banco de currículos, né? Bem atualizados, né? E comecei a atualizar ali. E ali eu comecei a interagir com pessoas, aí eu comecei a perceber que, caramba, eu consigo interagir com pessoas daqui, da Alemanha. Pô, isso daí é interessante, é legal, né? Só que para interagir você tem que também compartilhar, e comecei a compartilhar muita coisa, né? E o pessoal começou lá de fora e aqui de dentro, né, desenvolver soluções. Eu falo lá de fora porque é impressionante. Tem mais empresas que divulgam soluções ou inteligências ou desenvolvimento lá fora do que aqui dentro. Aqui dentro, às vezes, nós temos aqui no Brasil nichos de excelência. E eu falo assim, então tem muita empresa que eu vou e falo, nossa, essa solução é fantástica. Não, mas eu não vou divulgar isso. Eu não vou falar isso, eu não vou... Ótimo, se a gente não faz isso, a gente não ganha escala. Não ganha escala, as soluções continuam caríssimas, muitas vezes, né? E a gente não consegue viabilizar como aconteceu em outros países, né? Então, hoje, na China, acho que vende robô por peso, né? Você fala lá, eu quero 5 quilos de robô. Porque é impressionante, né? Os volumes que se trabalha hoje lá, né? Então eu comecei a compartilhar isso e comecei a identificar diferentes realidades. Acessa esse daqui? Será que acessa o... Não, não acessa, né? Não, tudo bem. Aqui, depois eu vou passar para vocês essa apresentação, tem os links de alguns vídeos aí, mas eu mostro um pouquinho da realidade que acontece hoje no mundo inteiro, né? Esse senhor aqui, esse Mark Dion, é um canadense. Você fala, nossa, mas ele fez um negócio muito simples, que é essa barra de subir e descer do veículo. Então, muita gente fala, mas isso é tecnologia? Não, isso é a tecnologia para ajudar as pessoas a vencer alguns desafios que a gente hoje se depara dentro das empresas, né? Então, a gente começa... é isso, clica em algum deles, vê se acessa. Eu deixei aí um link, mas tudo bem. Se não acessar, não tem problema não. Depois eu mostro para o pessoal. E ontem, pessoal, vendo todas essas referências, né, ontem saiu, todo ano, faz 20 anos já que sai esse ranking do Gartner, um ranking que mostra os 25 as 25 principais empresas, players aí dentro do segmento do supply, né? Principalmente voltado à tecnologia. Quem conhece o Gartner sabe que ele é uma das referências aí dentro da tecnologia. E saiu aí o novo ranking, ele muda pouco, né? A gente vê novos aqui dentro do ranking em relação aos últimos anos. A NVIDIA, né, em função da inteligência artificial, em função do que ela vem avançando aí, em termos de demanda, cresceu muito, ela não fazia parte desse ranking, apareceu. Quem mais aqui apareceu? A Danone, Heineken e a JD, né, que é a gigante, uma das gigantes varejistas lá chinesas, né? Então, por que eu publico isso anualmente, né? Todo ano eu faço aí esse acompanhamento. Primeiro, para acompanhar como que estão avançando aí as empresas, né? Eu falo para o pessoal considerar estas empresas, independente do local onde elas estão no ranking, né? Porque cada uma vai estar numa posição diferente, né? Considerar elas como referências, né? O que é referência? Bom, eu vou querer saber o que essas empresas estão fazendo. Aí vocês vão identificar iniciativas em que áreas, né? Na área de sustentabilidade, na área de próprio supply, com aplicação de tecnologias, na área de aplicação de inteligência artificial, né? Então, cada uma dessas empresas aqui tem um histórico, né, de aplicação que vale a pena a gente tê-los como referências, né? Então, você vê algumas empresas variar. A Schneider cresceu muito nos últimos anos em função da sustentabilidade. A Pfizer, por motivos óbvios, né, cresceu na pandemia, né, e caiu agora, saiu fora do ranking, né, a própria Coca-Cola. O McDonald's, ele fazia parte de uma categoria lá em cima, que era um dos Masters. São empresas que elas ficavam sempre em primeiro, segundo lugar, aí muitas vezes nos primeiros 5 lugares. Então, eles alcançaram uma área de Masters, né, tipo o concurso, né, e depois caíram, né? Então, você vê o McDonald's aqui
caiu e aqui ele saiu do ranking, né, esse ano, né, que eu não achei mais o McDonald's entre os 25 principais. Então isso para a gente funciona como referência. E o que essas empresas estão puxando como os principais drivers? Eu falo assim, quando a gente está avaliando tecnologia, avaliando qualquer tipo de aplicação, que eu vou mostrar um pouco para vocês, normalmente você tem aquele necessidade de justificar com o ROI, né? O ROI é um deles, né? O retorno sobre o investimento, né? Fazer mais com menos, né? Ou seja, tem muita coisa baseada em produtividade. Quando você vê as empresas aplicando modelos de Lean, Six Sigma, WCM, não importa, focado onde? Em excelência operacional. É bom, excelência operacional? Claro que é bom. Mas eu digo assim, é apenas um driver. Não adianta eu ser excelente do ponto de vista de produtividade se eu não tiver um foco bem forte em qualidade, seja dos produtos ou dos serviços, concordam? Então, apesar de produtividade ser importante, qualidade é fundamental. Se não tiver qualidade, não adianta. Mas também adianta ter qualidade sem produtividade? O cliente vai comprar, né? Pelo menos isso, né? Então, talvez você não tenha resultado, né? Mas os dois são fundamentais, né? Só que, com o passar do tempo, a gente viu, e a gente trabalha, e é por isso que a tecnologia faz diferença nessa área, que é a competitividade. Não adianta ter qualidade e ter produtividade se eu não for competitivo em relação ao que o concorrente está entregando, não é verdade? E muitas vezes, a gente, utilizando de tecnologia, consegue essa competitividade, né? Então, tem vários projetos que a gente desenvolve dentro do IMAN, que o foco eu preciso estar pelo menos um passo ali na frente do meu concorrente. Então eu desenho um modelo, né, baseado numa combinação de pessoas, processos, tecnologia, para que a gente esteja um passo na frente do concorrente sempre, né? Então entra aqui a competitividade. Também já vi empresas que ganharam prêmio de qualidade e produtividade numa semana e na mesma semana disseram, vou sair do Brasil porque essa empresa é a menos lucrativa, né, que nós temos. Enfim, ou seja, a competitividade é fundamental. Existem dois fatores que têm puxado muitos investimentos também dentro das empresas, seja de automação ou de tecnologia, ou de iniciativas que promovam a segurança e o bem-estar. Isso tem crescido. Por que eu falo que tem crescido? Porque ainda não é uma prioridade das empresas, apesar de você falar, mas é óbvio isso, Banzato. Mas não é tão óbvio quando você vê a realidade das empresas, né? Então, você pode até dizer, olha, minha empresa valoriza muito a segurança. Quando você vai lá e vê uma condição de trabalho que não mostra esse princípio aí, não faz sentido, né? Então, eu tenho aí esse mapa aí gigante, né, que mostra um pouquinho do que a gente enfrenta dentro das empresas. Tem empresas que adotaram a cultura, o princípio Lean, né, o ágil, o TOC, Six Sigma, WCM, não importa o que a empresa adotou, uma combinação desses princípios, né? A gente chama no IMAN de modelos de gestão competitiva. Por quê? Porque tudo isso eu quero para ser mais competitivo. Embaixo desses modelos tem o quê? Existem técnicas, né? Técnicas, ferramentas. Então, o próprio APS, né? o ferramentas, bússola, estatística, estabilidade, padronização, 5S, 5 porquês, Pokaioke, enfim, nossa, tem uma infinidade de técnicas que você fala, nossa, eu preciso de tudo isso. Preciso fazer FIMEA aqui na minha empresa, preciso desenvolver técnica XYZ. Cada uma vai, dentro das suas necessidades, dentro das suas dores, identificar o que vale a pena inserir dentro do modelo de gestão para ter uma competitividade melhor. Maravilha. E embaixo surgiu uma outra fatia aí que a gente começou a perceber a partir de há muitos anos, mas a partir de 2012 ali com a promoção, né, da onda 4.0, né, que vocês acompanharam tão bem aí, a gente começou a ver uma atenção maior à tecnologia e à automação. E a gente acabou segregando em 4 grandes áreas dentro do IMAN, que a gente entendia ser uma forma de evolução natural, que eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho, né? Qualidade de informação,
conectividade, sistemas de apoio à decisão e sistemas autônomos, né? E na base disso tudo, o desenvolvimento de pessoas, que lembra que eu falei lá no início, a importância da inteligência artificial com a inteligência humana combinada. Pronto, essa combinação é fundamental que a gente faça, melhorando a capacitação das pessoas aqui na base, né, de toda essa estrutura. Então eu dou um exemplo assim, muito simples, né, de como que isso acontece dentro do nosso mundo, né? Vou pegar aqui um exemplo de intralogística, né? Eu vou pegar, por exemplo, uma técnica que a gente chama de throughput aí para aumentar a capacidade de fluxo dentro de uma operação. Maravilha. Aí eu falo, puxa, vou trabalhar isso com melhoria, com Kaizen, com melhoria contínua, né? Não quero fazer uma grande, sofisticada inovação, né? Vou me apoiar em conhecimento das pessoas. E a gente fez um treinamento lá e capacitou nosso pessoal em tecnologia, por exemplo, com sensores. Eles conhecendo sensores, eles sabem que eu posso, a partir de dados obtidos por sensores, jogar esses dados num algoritmo, né? Alguém conhece aí o Arduino? Conhece, né? A maioria talvez, né? Mas uma plaquinha simples aí que nos ajude a fazer ali um processamento que foca na segurança. Então a pessoa preparada para isso tudo pode chegar numa solução como essa, né? Então, o que é essa solução? Você pega um carrinho que é muito convencional, esses transpallets fotográficos, e com sensor você identifica, né? Tenho carga, abaixo. Ou seja, o que se fez aqui? É uma iniciativa relativamente simples. Você fala, puxa, mas isso vai melhorar o quê? Vai melhorar a ergonomia, vai melhorar um pouquinho a produtividade, não é isso? Com o passar do tempo, e vai atender aqueles drivers que eu mostrei para vocês lá no início. E por que a empresa não faz isso? Porque você viu que tem que ter uma combinação de fatores. Se nunca ninguém ouviu falar nem de sensor, muito menos de algoritmo, vai querer comprar uma solução automatizada. Não, vamos chamar uma empresa especializada em fazer esse tipo de automação. Vai ser uma automação, às vezes, cara e desnecessária, que podia ser feito, muitas vezes, dentro da própria empresa, né? Então, quando você se depara com isso, você começa também a se deparar com empresas aqui no Brasil, que eu chamo de nichos de excelência, que começaram a trabalhar muito essa realidade, né? Eu peguei aqui o exemplo, por exemplo, da CNH, que também fez, né, junto com uma empresa aqui do Brasil que desenvolve sistemas autônomos, né, integrando o time aí com vários profissionais, um sistema simples, né? Olha lá. É muito sofisticado isso? Não. Mas você coloca o quarto estágio lá que eu vou mostrar para vocês, de transformar os sistemas em autônomos, né, com uma tecnologia simples e acessível. Poxa, Banzato, mas a gente já fez isso e não deu viabilidade econômica. Pois é, a gente precisa descobrir como dá viabilidade econômica. Que não dá, eu sei, tem um monte de soluções que não dá viabilidade econômica, principalmente aqui na nossa realidade do Brasil, né? A questão é o que dá, né? Então, demanda esforço, né? E muitas vezes, quando a gente se depara com essa necessidade que a gestão nos impõe de melhoria contínua, a gente se depara com o planejamento. E aí, quando desce para o planejamento das empresas, o que vocês acham que o pessoal escolhe? Uma solução, quando vê que tem a possibilidade de uma solução simples e vê que também que tem um caminho um pouco mais complexo, com mais tecnologia, né, envolvida. Vocês acham que o pessoal adota o simples ou o complexo? Mais o simples. O próprio ser humano está acostumado a isso, né? Mas você acredita que por trás, às vezes, do complexo, estudando profundamente, aquilo pode se transformar em algo simples de ser aplicado e com desempenho? Então, para quê? Para que a gente não atue só com o convencional, né? Eu coloquei isso daqui, a figura de uma estrutura porta-pallet, porque isso é muito comum na área de armazenagem, né? Preciso armazenar, coloca tudo porta-pallet. Você coloca porta-pallet que vai funcionar, claro que vai funcionar, né? Por quê? Porque é o sistema mais flexível que tem, né? Só que tem
operações hoje que a gente trabalha com 20 mil metros, que com porta-pallet teria que trabalhar com 60 mil. Então, fazendo a mesma coisa, né? Então, não tem problema. Você está disposto a pagar por 40 mil metros quadrados a mais de espaço, de área e mais funcionários, porque alguém vai ter que andar todos esses 40 mil metros, não tem problema nenhum. Então, e ao passo que uma solução um pouquinho mais sofisticada ou complexa, que demanda um esforço maior, seria melhor, né? Para a gente ter competitividade. Então, a gente, ao longo do tempo, foi estruturando essa estrutura que eu estava mostrando para vocês ali quando eu falei de 4.0, que é essa sequência de passos aqui, começando com ciência de dados e qualidade de informação, conectividade e tempo de respostas, sistemas de apoio à decisão, né, onde eu encaixo aí as soluções como simulação, né, muitas soluções que a Siemens tem hoje, né, de simulação, de planejamento, o próprio APS, né, que apoia a nossa decisão. E, puxa, Banzato, se eu tenho qualidade de informação, eu tenho conectividade em tempo real, tenho sistemas de apoio à decisão, dá para eu tornar isso tudo autônomo? Pronto, é a próxima pergunta que a gente vai fazer. O que acontece hoje? Às vezes, você pega uma empresa que não tem nada disso. Aí o pessoal fala, Banzato, eu quero pôr aqui o AGV, aqui o AMR, para andar de forma autônoma, né? Tudo bem, não tem problema nenhum. Mas se você não tem nada disso, nossa, vai ser muito difícil eu viabilizar economicamente esse sistema. Por quê? Porque ele vai ficar trabalhando com um monte de perda no sistema, vai parar, vai travar. E você vai colocar um robô para fazer isso? Né? É um negócio meio estranho, né? Então, esses 4 são fundamentais, e com o passar dos anos, a gente começou a perceber que um quinto é fundamental também. Como que cada uma das nossas empresas estão fazendo esse tipo de iniciativa, né, de implementação, né? Tem empresas que têm lá, dentro do modelo de gestão, seus laboratórios, né? Antes de ontem mesmo, né, eu estava numa faculdade e falei, Banzato, venha ver como que a gente fez um sistema vinculado ao Alexa para movimentar todas estações de trabalho automatizada com AGV. E aí eu até postei lá, né? Falei, nossa, nota 10, né? Vocês fizeram isso dentro da faculdade, né? E é possível levar esse tipo de solução para dentro da empresa, né? Principalmente quando você tem um sistema de planejamento, de programação robusta, né, integrado a um sistema automático, nossa, isso daí dá um resultado fantástico. Essa forma de levar essas iniciativas que é um grande desafio hoje, né? Então eu mostrei alguns, eu estou mostrando para vocês alguns exemplos, né? Por exemplo, dentro de Data Science e qualidade de informação, como que eu faço para fazer essa transição dos meus dados, né? Essa apuração dos meus dados, para que eu possa utilizar ferramentas, né, lá na frente, né, com dados já trabalhados, né? Então, existem plataformas específicas, né, para estruturação de lago de dados, né, hoje, e a gente fala assim, nossa, isso é tão básico, né, que, teoricamente, todas as empresas deveriam ter, né? Qual que é o grande desafio que nós temos, por exemplo, quando a gente começa um trabalho de planejamento de médio e longo prazo, né? É a obtenção de dados. Eu quero entender como funciona o negócio. Aí você vai buscar dados no negócio, não consegue. Vem dado torto, vem misturado, eu não consigo acessar o que me interessa, né? Então, qualidade de informação e como processar esses dados é importante, né? Tem empresas que precisam ter qualidade de dados, e hoje existem sistemas que fazem isso, né? Então, mas o meu humano não consegue contar. Tá bem, mas tem tecnologia que conta para a gente hoje, por exemplo, né? Então, eu estou colocando aqui alguns exemplos, né? Mas hoje você consegue fazer aí utilizar câmeras, né? Porque evoluiu muito a tecnologia de câmeras nos últimos anos, né? Para fazer uma série de iniciativas para melhorar a acuracidade, para melhorar a qualidade da informação. Eu consigo hoje, do ponto de vista de conectividade, utilizando sensores nos meus recursos chaves, porque hoje muitas vezes a gente monitora a máquina, né? Mas por que não monitorar pessoas? Por que não monitorar os carrinhos? Por que não monitorar as empilhadeiras, né? Todos esses recursos, né? Opa,
eu consigo hoje, em tempo real, identificar onde está cada recurso do meu mundo aqui de intralogística, por exemplo, né? Essa eu tirei a foto, o filme, da tela do meu celular. Essa empresa aqui, Twinzo, ela fez o desenho do que eles já faziam, que eram sensores, né, que eles utilizavam para monitorar recursos, né? Eles simplesmente se transformaram numa forma de você visualizar isso mais adequadamente, né? O monitoramento de embalagens, né? Eu tenho aqui o monitoramento de embalagens, nesse caso aqui por todo o Brasil, né? Através de IoT, então a embalagem conversando diretamente com o sistema, e eu sei onde estão todas as embalagens que eu tenho aí, principalmente as retornáveis, que muitas são tendências hoje, né? Para quê? Qualidade e conectividade. Para eu trabalhar sistemas de apoio à decisão. Por exemplo, dentro da intralogística, né? Da mesma maneira que um APS faz esse sequenciamento para a produção, eu gostaria também de fazer para os meus funcionários voltados à intralogística. Então, eu tenho lá uma empresa que a gente está trabalhando, 70 funcionários. Como que eu vou pegar cada funcionário e estar mandando para eles tarefas sequenciadas dentro de uma visão lógica, né? Eu preciso de uma ferramenta, né, como um Preactor da Siemens para fazer isso, né? Mas como que eu vou desenvolver isso para o mundo da intralogística, que está cada vez mais complexo? Esse é um grande desafio que a gente está fazendo agora. Eu posso também monitorar o que acontece na intralogística e facilitar o mundo dos operadores, né, com tecnologia. Nesse caso aí, usando a realidade aumentada, ajudando a pessoa a encontrar o produto. E por quê? Porque eu tenho esse dado no meu sistema, né? E não é uma solução tão cara hoje, né? Então, existem tecnologias que são muito antigas, né? Então, robôs são de 1920, drones, cloud computing. Então, tem muita coisa que é antiga, só que com a aceleração dos investimentos, das aplicações, a gente tem muita facilidade de utilizar essas soluções. E hoje, a Toyota, apesar de estar fazendo essa projeção para 2028, a gente já consegue montar esse cenário hoje, né? Claro que você fala, poxa, Banzato, mas não é ainda 100% viável. O que é o Lean Logistics e Continuous Flow? Vamos enxergar um pouquinho o que a Toyota enxerga. A integração de todos os sistemas de intralogística, né, conectados em tempo real, para quê? Para que uma empilhadeira, por exemplo, ela trabalhe empilhando, não movimentando material. Então, em tempo real, ela consegue manter-se empilhando apenas, trabalhando em conectividade com veículos que chegam lá perto dela, pegam a carga e vão movimentar. Por que eu preciso de um garfo e uma torre para ficar movimentando cargas? Então, eu quebro esses equipamentos, faço eles trabalharem de maneira integrada. Você fala, nossa, mas isso parece um videogame, Banzato. Pois é, os videogames estavam mais adiantados do que a própria operação, não é? Agora está chegando na operação uma realidade que era tão simples. Apesar disso, teve uma feira agora nos Estados Unidos, a gente viu de novo esse robozinho, né? Os robôs também falham, né? Apesar de serem os humanoides, né? Eles também falham, e eu falo assim, para determinadas atividades, você fala, dá para eu aplicar esse robô? Dá. Só que esse robô, quanto vocês acham que custa um robô desse? Dá um chute aí. Oi? Chuta. 3 milhões, 15 mil dólares e 3 milhões. Opa, vocês estão bem alinhados, né? Custa 200 mil dólares, que dá 1 milhão, né? Você fala, nossa, para movimentar caixa, pessoal, você acha que faz sentido eu ter pé, por exemplo, braço, cabeça para movimentar caixa? Talvez para assistir uma pessoa no hospital, para tá mais familiarizado com o humano, sim, né? Mas para intralogística, pessoal, seria melhor alguma coisa assim mais light, né? Por quê? Porque giroscópio, né, a gente já inventou. Roda também a gente já inventou há bastante tempo, né? Roda é melhor que pé, eu garanto. Para movimentar, roda é muito melhor que pé. Mas o pessoal insiste em colocar o robô humanoide para movimentar com o pé. Aí você vai lá. Mas, enfim, eu mostro isso por quê? Porque isso vai provocando a gente, né,
vai mostrando para a gente alguns caminhos, né, que algumas empresas estão fazendo aqui no Brasil, né? Esse exemplo, por exemplo, é lá na Natura, que já fez vários... Enfim, eu estou pegando só alguns exemplos aqui, mas várias empresas, talvez de vocês próprios, né, já investiram, já desenvolveram soluções nessa área, né? Como os veículos autônomos, né, aqui na ZF, né, os rebocadores também autônomos, né, que levam materiais entre as fábricas. Isso está rodando, né, aqui no Brasil. E o engraçado é que não estava rodando na ZF da Alemanha, né? O Brasil se antecipou e fez a aplicação antes da própria planta na Alemanha, né? Você fala, como pode, né? Lá é o berço da 4.0, não é isso? Pois é, a ZF alemã fez e conseguiu fazer, implementar algumas operações aqui, né? Isso não significa, vai dar certo, não vai. Não, conseguiu viabilizar. E hoje é um grande desafio a gente viabilizar, porque tem gente que, quando olha uma solução, fala, Banzato, isso não funciona, eu testei, realidade, visão computacional, não tem qualidade. Aí a pessoa desiste. A pessoa que desistiu era de Teles. Eu falei, não, mas você sabe que a inteligência artificial ela aprende, então ela tem que aprender. Então, manda algumas fotos lá das telhas. Por quê? Porque você vai ver que, depois que ela aprende, ela não erra mais. Não é? Então, você consegue viabilizar essas soluções. Ou mesmo aqui, né, eu encontrei essa solução nos Estados Unidos, que faz otimização através de load design aqui e voice speaking, né, de separação, numa feira dos Estados Unidos. Eu falei, puxa, vocês podiam aplicar no Brasil. Não, nós já estamos no Brasil. Falei, sério? Na Coca-Cola. Aí eu falei, vou ver na Coca-Cola. Só que só na Coca-Cola, e fica restrito. E eu não conseguia saber, descobrir, eu fui descobrir fora do Brasil uma aplicação que tem dentro do Brasil, percebe? E você fala, puxa, por que não está aqui no Brasil sendo divulgado, sendo trabalhado por mais pessoas, né? Então, pessoal, essa jornada rumo à excelência, quando a gente pega aqui essas 5 grandes áreas aqui, né? Eu vou detalhar aqui em grandes letras aqui, né? Qualidade de tempo, decisões, autônomo e gestão. E coloca no tempo esse tipo de planejamento nós precisamos fazer. Vou implementar uma solução APS, vou implementar um veículo autônomo, vou fazer um data lake, não importa. O que você fizer, faça uma espécie de roadmap no tempo, que é o que a gente acaba, obviamente, construindo para as empresas, mais voltado para supply, né? Para a nossa área de operações, né? Ou intralogística, né? Que a gente chama. Né? E construa, no curto, médio e longo prazo, o que vai ser esse processo. Né? E aí a reflexão final é justamente essa. Como que está o nosso planejamento hoje? Né? E aí eu queria que vocês respondessem. Responde rapidamente, aí não precisa nem dar nome, nada disso. Clica no QR Code e responde para mim. Qual o percentagem que ocorre em nossa empresa? Né? Por exemplo, de trabalhos que são mais parecidos com puxadinho, sabe? Não, dos nossos projetos, 80% é puxadinho. O que é o puxadinho? O puxadinho a necessidade vai empurrando a execução, sabe? Aí você fala, não, na minha empresa tem um planejamento local e direciona a solução de curto prazo. O planejamento é bem local e a gente soluciona ali no curto prazo. Aí eu tenho o planejamento local, mas com visão sistêmica. Não. Todos os projetos, a gente faz um planejamento local, mas é uma visão sistêmica. Planejamento integrado com visão sistêmica de curto prazo. É só curto prazo. Eu faço tudo integrado. Eu consigo enxergar de forma sistêmica e tudo integrado, mas de curto prazo. E aí eu faço o planejamento e visão sistêmica de curto, médio e longo prazo. Ou seja, soluções mais robustas, mais inteligentes, demandam um planejamento maior. Então, quando a gente quer colocar uma solução, quando eu pego um escopo de uma oferta que a Siemens faz hoje, com tantas soluções, é importante a gente verificar onde nós podemos chegar lá no futuro. Por quê? Porque aí a gente começa a tomar as decisões melhores no curto prazo e não fazer puxadinho, sabe? Então, isso é muito importante. E aí me responda lá, só para eu ver o que deu depois, e aí eu mando para vocês o resultado. A não ser que dê para você sair. Acho que não dá, né? Durante o evento, eu compartilho depois do intervalo. Mandaram aí?
Maravilha, pessoal. Então, esse é o recado que eu queria passar hoje, né? Eu acho que o meu tempo estourou aí, né, Edu? Temos um tempinho para pergunta ainda. Tem um tempinho para pergunta? Tem. Aí, beleza. Então vamos lá. Deixa eu fazer o seguinte, Sim. Edu. Vamos intercalar. A gente faz uma remota e uma do pessoal perguntando aí. Ah, tá bom. Você passa um slide, que daí tem o QR Code para o pessoal perguntar. Opa, é verdade. Olha, Tem o QR Code para as perguntas. É aquele que faz pergunta, mas não quer se identificar. O cara que é envergonhado aí. Exatamente. Fica à vontade. Mas quem quiser fazer no real também pode fazer. Aqui online tem uma pergunta, mas ela é de APS, eu vou deixar para responder depois. Tá? Tá bom. Então... Ninguém tem pergunta aí, gente? Não, estão fazendo, né? Aí, tem uma ali, ó. Diga, cadê? Ali. Diga. Fala aí, Marco. Faz uma fácil aí, Marco. Muito obrigado pela exposição. Você sabe que eu sou um grande fã do seu pai. Sim. Eu acho que, eu não sei se todo mundo acompanha as publicações do IMAN, mas eu acho que, não sei, 80% da minha formação em gestão de materiais, gestão de produção, passou por lá de algum jeito. SNOP, vieram de literaturas adquiridas do IMAN. Verdade. E isso é muito gratificante. E eu me identifico muito com o seu discurso. A gente tem uma razoável diferença de geração, de idade, por assim dizer, mas é bom ver que, por exemplo, quando você mostrou cloud, drone, essas tecnologias, essas coisas existem há décadas. É verdade. Em 1992, eu desenvolvi o meu primeiro sistema de machine learning em COBOL. Era o algoritmo do caixeiro viajante. Sim, olha aí. 92, gente. Usado em roteirizador, né? Olha aí. Que depois, quando eu vi o Google Maps, sim. Fiquei muito chateado por ter gastado tanto tempo, mais de 6 meses, pensando na solução. Bom, Manzato, a gente sabe que todas essas inovações, a simplicidade com que as coisas vêm, podem ser feitas, elas são muito... não tem gente pensando nisso dentro das empresas, porque o dia a dia não permite isso. Verdade. Bom, que conselho você pode dar para a gente para fazer essa reflexão? A gestão é importante, isso. mas qual é o meu ponto de virada? Porque do jeito que as coisas estão indo, gente, um robô de $200 mil pode estar sendo fabricado por 50 ou vendido por $50 mil. E poderia estar sendo fabricado aqui no Brasil. Exato, é isso aí. Hoje, o que a gente vê que é um grande desafio, né? A gente promove investimento em planejamento, é muito importante. Quando você está... gestão e planejamento eu separei, né? Quando você está no dia a dia da rotina, ela te engole, né? Aí você fala, quanto tempo a minha empresa dedica para planejamento? Será que eu já fiz? E aí não importa. Às vezes, se você perceber que o gestor máximo lá gosta de, sei lá, encontro como esse para debater sobre tema, faz encontro como esse. Se ele gosta de laboratório de prático, faz esse laboratório prático, não importa o quê. Mas eu falo assim para as empresas, a gente tem que encontrar um caminho de colocar mais planejamento ao invés só de gestão do dia a dia, sabe?
porque é através desses planejamentos que as coisas acontecem. E eu quando vejo isso, às vezes até eu vi lá o menino que fez todo esse sisteminha na escola. Você tem que ver lá o sisteminha, Marco. Depois eu te mando o link. Eu vejo todo ele apresentando com gosto, mas ninguém para investir nele. Ele fez na escola, ele está fazendo para aprender. Não tem uma empresa que está ali trabalhando com ele, que fez lá um AGV que se move, ele falou, Banzato, para baratear, fiz um AGV baratinho aqui, eu coloquei a fita, e essa fita aqui ajuda muito. Eu falei, não, está certíssimo o que você fez, não importa. Não importa o que você fez. Você fez com um acesso tão facilitado que isso viabiliza muitos investimentos, né? Então eu falo para as empresas, olha, não importa o caminho, isso deve estar inserido dentro dos sistemas de gestão. Deveria já, e já está, de certa forma, né? Mas a gente tem que acelerar isso. Eu mostrei da ZF, né? Vou dar um exemplo da ZF. A ZF fez um evento, ela falou, Banzato, nós temos um time aqui de 6 pessoas, não está dando conta de tantos projetos de automação. Então, a gente quer fazer um evento para 300 pessoas, aí eles reuniram 300 pessoas, engenheiros e técnicos da ZF no Brasil inteiro, falando assim, eu preciso que vocês nos ajudem a fazer coisas mais diferentes, porque nós somos em 6 só, e a ZF é muito maior do que isso, né? Então, nós temos 300 pessoas aqui, e aí disseminou para todo mundo, é uma estratégia. Dissemina, de alguma maneira, esses projetos têm que sair, né? Por quê? Porque sem projetos, sem escala, a gente fica vendo os países lá fora avançarem sobre nós, né? Quando a gente vê a onda de desenvolvimento lá fora, ainda é um pouco assustador, né? Quando você vê o que tem de tecnologia lá fora, né? Então, aqui, às vezes, a gente está tentando... estou tentando viabilizar um bracinho robótico aqui. Nossa, você vê o número disso que tem fora do Brasil, eles estão vivenciando outra realidade, outros desafios, né? Então, nós precisamos acelerar muito isso, né? Legal. Tem pergunta aí? Acabou? Tem mais uma aqui. Tem mais aqui. Mas... Valeu, Marco. Valeu, Marco. Obrigado. Temos tempo para mais uma pergunta aqui? Sim. A pergunta ela é anônima, mas a pergunta é a seguinte. Qual a solução mais simples e rentável que você já encontrou? Vixe. OpCenter APS, tá? Só para encurtar a resposta. O quê? OpCenter APS, Preactor da Siemens. Sim. O APS é mais simples e fácil. Não, gente, tem coisas que são muito simples, né? Eu brinquei assim com o Arduino, né? Quem não conhece, né, a plaquinha de Arduino, sei lá, quanto custa lá, R$400, R$300, R$400 para você fazer algum tipo de automação. Mas existem soluções muito simples. Eu fui na TechFuel outro dia, o Flávio, que é o diretor lá, falou, Banzato, a gente solucionou o problema aqui colocando o Psy Garçom, sabe o negócio que chama o garçom no restaurante? Então, ele falou, clicou aqui, o pessoal lá no almoxarifado recebe o link, já tem a informação, e ele atende o posto que ele precisa através daquela tecnologia. É um negócio assim meio... Ele falou, só que, o Flávio, o que ele fez? Ele criou um time para ficar fazendo essas soluções. O Flávio, que é o diretor lá da TechFuel, né? O fornecedor, olha só, eles queriam implementar RFD nas embalagens. Um negócio óbvio para a conectividade, né, de toda a cadeia. Aí o fornecedor chegou para ele e falou assim, não dá, porque dá interferência, etc. Aí ele falou, não dá? O time começou a trabalhar. Fez, implementaram, aí chamaram o fornecedor. Está vendo como dá? Agora eu quero comprar desse jeito aqui. Ou seja, você percebe, nem nós mesmos, às vezes, nós fornecendo as soluções, a gente acredita, às vezes, que vai dar certo. Não, putz, não pode. Nós temos que fazer, não, vamos dar um jeito de fazer acontecer aquilo, por quê? Porque aquilo é o melhor. Mas não vou desistir, né? E tem muita gente que tem esse espírito, né? Esse espírito é o que acaba viabilizando as soluções. Muito simples, né? Como essa que eu falei do Psy Garçom, né? Que talvez seja a mais simples que eu já vi, né? Como as mais complexas, né? Porque essas simples funcionam como base das complexas, né? É isso aí. Isso aí, só quem fez a pergunta está como anônima, se quiser se identificar, a gente tem uma lembrancinha ali depois. Opa, e vai se identificar. Beleza? Na hora, todo mundo levanta o braço agora. Obrigado, viu? Avisa a moça ali, ela providencia uma lembrancinha para vocês. Beleza? É isso aí. É isso aí. Fechamos aqui, né? Falar aqui das perguntas. Obrigado, então, pela oportunidade, Edu, Renato, Henrique, o Marco aí, que vai estar conosco também hoje. E isso, uma salva de palmas para todo mundo.
Valeu, gente.